Muito boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma live, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tô mesmo com o radialista, né? Depois do dia inteiro falando aqui no consultório. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui, gente, nós vamos conversar sobre carreira e eu levo vocês do diploma aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva. Então, eu quero te ensinar a prática que ninguém te ensinou. Bora lá! Pra quem não me conhece, eu sou Andressa Fontes, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva, tenho 5 especializações, em especial na nutrição esportiva funcional, tenho certificação pelo American College e atuo aqui 14 anos do lado de cá com atendimento com atletas, com atletas, né, de alto rendimento, de baixo rendimento, com amador, com atleta a nível olímpico, enfim. Então, tenho uma expertise e uma bagagem bem grande dentro da nutrição esportiva. E baseado na minha história, né, na conversa com os meus alunos, eu senti que todo mundo tinha uma dor em comum relacionada ao crescimento, à carreira, a como construir um consultório que faturasse legal, a como viver só do consultório e muitas inseguranças de prescrição e etc. E foi daí que surgiu o Desenrola Nutri, onde a gente idealizou, por trás do Desenrola não tem só a Andressa, né? Tem uma equipe grande trabalhando muito para que a gente consiga entregar esse conhecimento todo e que esse conhecimento chegue até vocês. Então, galera, essa semana a gente tá fazendo uma semana inteirinha de muito conteúdo. É a semana de aquecimento para o evento que vai acontecer, que é a Jornada da Nutrição Esportiva, onde eu vou te mostrar uma oportunidade que é o mercado da nutrição esportiva, onde você pode entregar um produto diferenciado, ter um perfil de atendimento diferenciado e que pode te levar a faturar mais. E é sobre isso que a gente veio conversar aqui hoje. Então, qual é o tema da nossa live hoje? Como aumentar o valor do seu atendimento e conseguir atrair pacientes que pagam mais. Então, quando a gente pensa nesse tema, as pessoas normalmente pensam que é só sobre o ticket médio, que é só aumentar valor. Quando, na verdade, não é sobre preço. Então, as pessoas entendem que, eu vou aumentar esses preços, mas eles não entendem o valor. Então, isso confunde muito. Então, vamos lá, né? Qual é o objetivo? Preço, a gente tá falando de custo. Valor, gente, é sobre a experiência do que você vai entregar, sobre o resultado que você vai entregar. Então, por exemplo, ao longo da minha trajetória, eu sempre fui conhecida por um profissional de um olhar integrativo, de que escuta muito, tem uma escuta ativa, de que tem percepção dos sinais clínicos, das queixas, que faz uma boa interpretação de exames. Então, o paciente se sente cuidado. Ele entende que passar por uma consulta comigo tem um valor muito semelhante ao passar por um clínico geral, por exemplo, de ter esse olhar integrado. Claro, se eu ver alguma alteração ali, algum sinal, eu vou encaminhar para o profissional adequado. Então, o paciente se sente cuidado. O método de avaliação, a precisão, por exemplo, quando eu trouxe o ultrassom, é algo que entrega muito valor, porque no escaneamento do ultrassom é muito mais do que composição corporal, mas também sobre um acompanhamento daquela imagem. Muitas vezes a gente consegue detectar encurtamento, então a gente vê a resposta do treinamento, então a gente consegue dar algo a mais. O escaneamento de um abdômen, muitas vezes ele direciona muito que caminho essa mulher seguir. Se é fortalecer a musculatura, se é baixar a gordura, a mulher sempre acha que é só gordura e na verdade muitas vezes não. Então, isso agrega sempre algo a mais. Então, esses diferenciais, que são o que a gente chama de valor, é o que precisa ser agregado. E aí, não é só sobre dinheiro, apesar de que o dinheiro ele vem aí como uma consequência, mas é pensar e estruturar o que é que você pode entregar a mais. Então, tem várias coisas que eu entrego a mais, seja na consulta, seja na entrega desse planejamento. Então, por exemplo, o paciente às vezes tem dificuldade com salada, com alguma coisa, você vai entregar ali um direcionamento de como ele prepara, de uma receita, de algo que vai facilitar esse processo do paciente.
E se ele muda e ele consegue mudar um comportamento, se ele consegue mudar uma composição corporal, isso é valor. E aí valor não tem preço. Então é essa mudança de mentalidade que eu quero que vocês comecem a formar aí na cabecinha de vocês, tá? Então sempre os profissionais acham que quando a gente tá falando de ticket médio, a gente tá falando de preço. E o verdadeiro foco tem que ser em agregar mais para esse atendimento. Então, é dar mais atenção, o paciente se sentir mais exclusivo. Ao aumentar o tempo de consulta, de escuta, caprichar na entrega. Então, cada um vai ter o seu perfil, o seu diferencial, da forma como você gosta de trabalhar. Mas o que é preciso é que o paciente sinta ali que ele tá recebendo mais. Então, quando ele sente que ele recebe mais material, recebe mais atenção, ele percebe cuidado, isso é o que agrega valor. Então, como eu tava falando, né? A minha escuta ativa, a minha interpretação de exames, a minha avaliação física, a avaliação de padrão muscular, o paciente receber esse feedback, são diversos tipos de direcionamento que ele vai ter. Então, ele vem para uma consulta com a Nutri, mas ele faz o check-up dos exames, mas ele tem uma orientação ali sobre o treino. Eu não prescrevo treino, mas eu consigo orientá-lo do que é melhor para esse momento. Olha, avaliando essa composição corporal, eu seguiria essa linha. Então, quando a gente não vende só uma consulta, a gente vende nossa expertise, a gente vende uma estratégia, a gente vende uma prescrição, então a gente vende muita coisa. E essa colheita, então pensa que valor também é o resultado do que o paciente recebe. A mudança de composição corporal, ganho de musculatura, o peso perdido. Eu lembro que há muitos anos, cortei aqui um pouquinho o raciocínio, mas é porque eu acho que vai fazer vocês entenderem. Eu atendi um paciente que ele tinha feito um método, eu não me lembro, acho que na época tinha sido um balão, tinha perdido super pouco. E aí foi quando ele me conheceu, porque nessa época tem uns 15 anos isso, foi quando eu comecei a atender, inclusive acompanhei alguns pacientes com balão intragástrico. E aí eu lembro que ele fez assim, pegou o valor do balão, dividiu pelos quilos perdidos, ele disse, tá muito caro esse quilo. E aí foi engraçado, porque eu continuei acompanhando esse paciente, ele resolveu tirar, porque ele mais passava mal do que ajudava. E aí ele disse, depois, né, ele fez a mesma coisa, aí eu disse, tá muito mais barato, né, não, esse investimento dessa consulta aí pelos quilos perdidos, aí ele morreu de rir. Mas é bem sobre isso. Então, quando a gente entrega valor, a gente está entregando o que o paciente busca. Por isso que sempre numa primeira consulta, e claro, nos acompanhamentos de uma forma mais diferenciada, eu sempre costumo fazer aquele alinhamento de expectativa. Então, o paciente deixar muito claro qual é o objetivo principal dele. Então, o objetivo principal dele, seja no esporte ou seja na saúde, aquilo é o valor. É onde o valor está depositado no valor para ele. Porque entendem que o valor para um não é para o outro. Então, tem paciente que ama uma avaliação de composição corporal mais detalhada, vai ter paciente que nem quer ser avaliado. E tá tudo bem. E realmente tá tudo bem. Então, entendam que o valor para cada um ele é diferenciado, mas é entregar mais valor que vai fazer com que você consiga, né, um ticket médio mais elevado. Então, as pessoas pensam que se eu vou elevar o ticket médio, eu vou trabalhar mais. Não é sobre isso. Não é. Então, na verdade, não é essa entrega e o valor, não é. Muitas vezes estão pequenas atitudes que você consegue fazer para com que você traga mais valor para essa, como eu disse, né? Uma consulta, ela de fato, ela é uma experiência. E muitas vezes isso otimiza o nosso atendimento. Então, tem muita coisa que eu consegui otimizar, que serve para várias pessoas. A gente dá só aquela personalizada para poder fazer essa entrega. Então, o que você conseguir entregar. Só que percebam que essa entrega, falando de valor, ela não é geral para todo mundo. A gente tem que saber ouvir para entender o que é que o paciente quer. Então, onde é que os profissionais confundem, né? Não saber diferenciar preço de valor. Então, preço é dinheiro, né? Então, é o valor monetário que você vai cobrar por uma consulta. Ele é importante, mas ele não define o sucesso, por exemplo, do seu atendimento. E aí, quando a gente pensa em valor, é o que o paciente percebe. Então, é essa percepção dele pelo atendimento. Então, se ele foi acolhido, se ele foi ouvido, se o que ele busca, ele tem ali de expectativa, o resultado. Então, é onde a gente chega que o valor, ele não tem preço, né? Então, tudo o que você entrega ali no seu serviço, ele vai impactar na vida dele, e aí isso sim é valor. Então, imagina, além de quilinhos perdidos, eu ganhei saúde, eu ganhei mais disposição, eu acabei com dores, eu resolvi estufamento, eu resolvi, enfim, algumas queixas dos pacientes.
Como eu tenho uma base de nutrição funcional, eu tenho um olhar clínico muito bom. E eu acho isso importante, porque a gente não pode olhar para o paciente entendendo que é só esporte, só estratégia de esporte. A gente tem que ter essa escuta. A performance, ela é uma consequência dessa saúde, e a saúde e a performance, eles precisam estar aí sempre alinhados, tá? Então, por que esse tema é uma oportunidade? Porque quando você consegue entregar mais valor, você consegue cobrar um preço mais justo e melhorar seu ticket médio. E aí, a partir daí, você consegue, né, criar sua clientela e, de preferência, gente, criar sua clientela ali fiel, que você atende sempre as mesmas pessoas, porque você consegue dar mais qualidade, você consegue dar mais atenção, e aí você consegue chegar no tão sonhado trabalhe menos e ganhe mais, porque o seu serviço, ele vai ser, né, ele vai ter vários diferenciais. E aí é como eu tava falando, esse diferencial do seu serviço, ele não é igual para todo mundo, né? Então, tem algumas habilidades que eu acho que é importante, a história da escuta e tudo, mas entenda que o valor para as pessoas ele pode ser diferente. Então, a pessoa, ela tá buscando um resultado quando ela te procura. Ou é um resultado estético, ou um resultado de peso, ou é um resultado de músculo, ou é um resultado de saúde, ou é a melhora de um exame. Isso para ela é o valor. Entendam que é por isso que eu falo sempre que aquele alinhamento de expectativa inicial ele é muito importante. Porque quando você precisa entregar aquilo que ela busca, ou o caminho para aquilo que ela busca, né? Na verdade, a gente entrega o caminho, porque a gente não faz, não come por ninguém, né? A gente diz aí qual é o caminho. Então, o que eu quero que vocês enxerguem é que entregar valor é uma oportunidade de melhorar o financeiro, é uma oportunidade de ser mais reconhecido. Então, isso te faz, imagina, a pessoa, quando a gente consegue atingir isso, se valor não tem preço, eu costumo dizer que aquelas pessoas, elas começam a te indicar muito. Imagina que para ela você deu uma solução que não tem preço. Ela estaria disposta a pagar qualquer coisa para melhorar aquilo. Então, imagina quando essa pessoa vai te indicar, quando essa pessoa vai falar bem de você por aí, do seu trabalho, do seu serviço. Então, isso vai trazendo reconhecimento profissional e eu digo que a roda vai girando, né? De maneira positiva. E aí você vai construindo sua cartela de pessoas que já vêm, te buscam já entendendo que você é muito boa naquilo que você entrega aquilo. E essa pessoa, normalmente ela nem pergunta o preço, porque ela está focada no valor. Então, esse é o ponto importante. Gerar esse reconhecimento de mercado, ele é extremamente importante. Quando você se posiciona como profissional que entrega resultado, que as pessoas com você chegam, né, com seu atendimento, chegam a um resultado de verdade, você vai aumentando sua visibilidade. Então, eu sempre digo, a gente não pode postar antes e depois nas redes sociais, obviamente, né? Por uma questão ética. Mas as pessoas, elas são os nossos cartões postais, né? Eu até brinco que eu tenho vários pacientes que eles dizem assim, eu ando com o teu cartão. Todo mundo pergunta o que é que eu tomei para emagrecer. Eu digo, eu não tomei nada, fui pra nutricionista. Então, é a história, né? Então, aquela perda de peso para ela não tem preço, tem valor. Então, automaticamente ela te indica para todo mundo, ela entende aquilo como algo, enfim, né, primordial. E as pessoas que estão buscando a mesma coisa, elas também vão entender que esse é o valor maior. Então, a primeira coisinha na cabeça de vocês é diferenciar preço e valor e sempre entender o que é o valor para o paciente. Então, para um paciente que está buscando uma remodelação de composição corporal, uma boa avaliação física para ele é muito importante. E se ele melhorar, isso é o valor. Então, você pode trabalhar pontos na consulta, como eu falei. Interpretação de exames, escuta, estratégia, entrega de resultado. Então, tem uma infinidade de coisas. A experiência do lugar. Então, por exemplo, o meu consultório, vocês estão vendo, tem todo um desenho aqui atrás, tem na prateleira, tem várias decorações que fazem lembranças do esporte. Por quê? Porque a pessoa que me busca, que me procura, ela tá relacionada com exercício, com movimento. Então, segundo a arquiteta, né, essa pintura, ela tem toda uma relação que dá uma ideia de movimento, enfim. Então, ela estar nesse ambiente, para ela, já é uma experiência. Isso entrega valor, mas isso é muito pequeno. Como ela se sente aqui importa. Mas o que os profissionais, o que na verdade o nosso paciente, ele quer mesmo é resultado, né? Então, ele quer mesmo chegar lá no que ele estava buscando. Bom, então, normalmente as pessoas falam muito, né? Qual é o melhor momento? Quando é que eu sinto, Andressa, que esse é o momento de procurar esse diferencial em agregar valor? Gente, não tem momento, mas
não significa um momento. Na verdade, eu costumo dizer que é um momento onde você quer crescer. Um momento onde você quer ser um diferencial, ou um momento onde você quer ganhar mais, porque a consequência disso é isso, né? Mais valorização, mais reconhecimento e, consequentemente, um aumento de ticket médio. Então, se você tá estagnado, frustrado, melhor hora é agora. Como sempre, a tua energia em virar essa página, em correr atrás disso, em batalhar para fazer esse cenário diferente. Então, se você tá sentindo que a sua carreira tá estagnada, que seus ganhos não correspondem ao tamanho do seu esforço, ou tá sobrecarregada, enfim, né, ou com pouca receita, ou pouco paciente, esse é o momento ideal para dar uma reviravolta no teu atendimento. Então, onde será que eu tô errando? Será que eu tô realmente entregando melhor? Será que eu tô conseguindo entregar valor de verdade? Será que o meu paciente ele tem essa percepção de valor? Então, se você já tem aí pacientes fidelizados ou alguns pacientes seus, é hora de que você pode se reinventar e oferecer também outras coisas. E uma informação importante, gente, é muito mais difícil você fidelizar um cliente novo, fazer com que ele entre para a sua cartela de clientes, do que você oferecer, por exemplo, outros serviços aos seus pacientes, porque eles já conhecem teu trabalho, eles já confiam e já gostam. Então, quando um paciente retorna, ele te diz isso, né? Que ele gostou. Então, será que eu também não posso oferecer outras coisas ou outros tipos de serviços associados, ou enfim, ou uma outra forma? Ou nessa próxima consulta eu posso ter um olhar diferente. Então, na primeira consulta eu tava ali organizando algumas coisas mais urgentes, e agora eu posso checar exame, agora eu posso checar outras coisas, ou agora eu posso focar aqui numa suplementação mais diferenciada, enfim. Eu às vezes digo que eu me policio hoje para entregando isso devagar, para o paciente ter essa acho que deu uma falhinha. Para o paciente ter essa percepção que sempre que ele vem aqui, ele tem um algo a mais. Ele tem uma visão diferente, ele leva alguma informação diferente, um aprendizado diferente, ou enfim. Então, ele tem sempre uma experiência diferente que vai agregando. E por que eu me policio? Porque a vontade é de você fazer tudo, né? É aquela história de na primeira consulta você querer transformar tudo e entregar tudo. E não. E não precisa disso, e na verdade isso não é legal, porque ninguém consegue executar tudo de uma vez, não faz sentido. A gente precisa ir ali no ritmo do paciente entregando o que ele tá pronto. Então, por exemplo, às vezes tem um paciente que a gente precisa organizar muito essa alimentação que tá muito bagunçada. Vamos dando essa organizada. Opa, agora ele começou a treinar, preciso dar uma olhada mais para essa musculatura. Beleza, dei mais condição para treinar. Opa, agora ele quer subir o nível, vou pensar numa prescrição ergogênica mesmo para ele melhorar o rendimento. Então, tentem sempre deixar claro isso para o paciente e também para você, que é um processo de construção. E aí, quando você alinhar na cabeça a ideia do que é que você planejou, do que é que você busca a curto, médio e longo prazo para o paciente, também fale para ele, porque ele entende a importância do que é acompanhar. E aí, de repente, você pode oferecer um serviço diferente, enfim, né, associado aí a esse acompanhamento. Eu falo sempre que quando você nicha ali um público, é muito bacana, dá pra fazer vários tipos de serviços de acompanhamento diferenciados. Bom, e aí quando a gente fala disso, né, o valor também está associado ao aumento de preço. E é muito comum que os profissionais, eles se assustem quando a gente fala de atendimento de preço, porque pensam, vou deixar de ser procurado, meus pacientes vão me abandonar, né? Então tem sempre muito esse olhar e que, na verdade, não é assim. Então, eu entendo porque eu já pensei muito assim, né? Eu pensava assim, eu vou aumentar o preço da consulta, os meus pacientes vão me abandonar. E isso é um olhar de quem tá pensando em preço e não tá pensando em valor. Então, você também tá pensando dessa forma, entende? Então, a gente precisa primeiro mudar e essa é a nossa forma. Então, principalmente, né, pra quem já tá aí na rotina e atendendo e fica com essa sensação de que os pacientes vão ser afastados, a pessoa pensa, né, vale se eu botar tudo a perder, né, porque eu aumentei o preço, quando na verdade nem você tá enxergando esse seu valor. Então é muito comum você se sentir inseguro, afinal é uma posição onde a gente tá falando da confiança dos seus pacientes. E aí eu preciso que vocês entendam que a confiança, gente, não tá relacionada ao preço, a confiança tá relacionada ao que você entrega, ao seu trabalho, ao seu conhecimento, à sua escuta. Então, eu sei que é normal, natural ter essa sensação que o aumento de preço
pode afetar, mas na prática não é isso que acontece, pelo contrário, né? O paciente entende que você está cada vez se especializando mais, enfim. E mostrem também isso, né? Então, seu conhecimento, quando você investe no seu conhecimento, você também tá investindo para entrega de valor para ele. Então, é muito importante que isso fique claro. Então, esse medo, ele é normal, mas, assim, pensem que vocês... que isso tá muito atrelado a essa crença, né? Principalmente... que na verdade é uma crença aí muito geral, que as pessoas pensam que você não merece, né? Principalmente para quem tem crenças limitantes aí associadas a dinheiro. Então mudem o foco e não olhem para o dinheiro, olhem para o que vocês entregam. Mais uma vez, uma consulta é a sua expertise, é a sua experiência, é a sua escuta. É uma série de coisas, a gente pode entregar uma série de coisas. Muitas vezes um paciente senta aqui e diz, agora não vamos por esse caminho, não, vamos fazer por esse caminho agora. Então vamos mexer dessa forma no treino, vamos mexer dessa forma na alimentação, vamos dar esse estímulo aqui. E aí daqui a pouco, depois a gente já muda, já progride, já faz assim diferente, enfim. Então, entende que você escutou tudo, você analisa o todo e você cria a estratégia do melhor caminho a seguir para ele. Isso é a sua expertise, é o seu olhar. Então, é do seu conhecimento científico, técnico, metabólico, toda a sua expertise ali dentro da área esportiva, para entender que aquele vai ser o melhor caminho para ele e, por exemplo, na minha prática, e aí muda tudo, né? Muda todo o resultado, por exemplo, de uma pessoa que estava estagnada. Então é super comum, André, se eu treino, faço super dieta, sigo tudo e eu não entendo por que eu não consigo ter os resultados. Quando eu vou avaliar a alimentação, não tá ajustado como deveria para ser, ou às vezes são outras coisas, né? Mas a pessoa entende que vai trazer para mim porque eu vou resolver. Então, isso é valor. Isso é valor. E às vezes acontecem, né? Já ouvi muitos pacientes, eu ganhei uma consulta com outro profissional, eu ganhei uma consulta lá na academia que eu tava e tive essa experiência e simplesmente perdeu tempo, o profissional não entregou o que ela queria e a pessoa desistiu. Ou seja, o profissional não entregou valor. E olha que a gente não tá falando nem de preço nesse caso, foi uma consulta ganha. Não teve, a pessoa não teve que investir ali dinheiro. Mas ela investiu outras coisas, tempo, enfim, e muitas coisas que para ela são valiosas. Então, sempre pensem nisso, coloquem o valor à frente e não o preço. E pensem em tudo que vocês entregam, tudo que vocês têm de bagagem de conhecimento que vocês podem oferecer, tá? Eu sempre digo que esse medo, ele é bom porque a gente entende que é uma forma genuína de você, de verdade, se preocupar com o seu paciente, né? Então, significa que você ama o que faz, é uma coisa positiva porque significa que você se importa com eles. E esse cuidado, ele te gera todo esse diferencial. Esse cuidado que você tem com o paciente, ele é uma característica importantíssima que faz com que você cresça cada vez mais, tá? Mas lembre-se que o paciente não enxerga só preço, o paciente enxerga valor. O paciente está buscando resultado. Então, mais uma vez, o que é o resultado para ele? Então, mostrar o resultado, chegar ao resultado, isso sim é agregar mais valor. E é para isso que as pessoas estão dispostas a pagar, tá? Então, pra gente pensar aqui juntos, se você tá entregando um serviço de muito valor, que traz resultado concreto, que transforma a vida das pessoas, transforma a vida aí dos seus pacientes, será que o valor da sua consulta, ele reflete tudo isso? E mais, e será que para o paciente fica claro isso? Então, é essa a ideia do que a gente tem que jogar com o olhar do paciente. Ele precisa enxergar esse valor e não só o preço. Então, sempre... Inclusive, isso é uma estratégia de venda, né? A gente nunca fala primeiro o preço, a gente entrega sempre valor antes de dizer o preço, porque a pessoa já chega lá no preço com outros olhos, quando ela entende que ela vai pagar aquilo pelo que ela busca, pelo resultado que ela busca, tá? Então, se os pacientes percebem um resultado real e sentem que o profissional, né, ele tá comprometido, então você tá comprometido com o processo dele, com o sucesso dele, ele paga. E eu falo isso para todos os pacientes, a sua meta, seu desejo, ele é meu também, nós vamos lutar juntos. A diferença é que meu papel nessa jornada, ele é escolher o melhor caminho, ele é ditar os caminhos, né? E o paciente, obviamente, é que vai batalhar todo dia para executar, para treinar, para fazer dieta, enfim. Mas eu digo assim, a meta é nossa, né? Estamos juntos nesse processo. E quando o paciente percebe esse comprometimento, que ele é ouvido, que ele tem atenção, que ele tem suporte, isso não tem preço. Né? Porque chegar a um resultado não tem preço. Então, é importante que você entenda que a chave para mudar esse pensamento não é sobre aumentar o preço.
mas aumentar o valor que você entrega. Então, reflita sobre isso, sobre esse valor. E deixe claro para o paciente o valor que você entrega desde o contato lá na recepção, no atendimento. Então, minha secretária, ela é treinada para isso. Ela é treinada, ela é treinada para entregar primeiro valor. Então, você pode fazer um scriptzinho. Por exemplo, qual é o seu objetivo, o que é que você está buscando? E aí ela dá ali uma frasezinha que entrega um pouco e diz, olha, a doutora é especialista nisso, normalmente nesses casos ela orienta a fazer isso, isso e isso, mas ela vai te dar informações muito mais detalhadas que vão fazer toda a diferença para você chegar lá. Então, reforça seu conhecimento como autoridade, dá uma orientação que o paciente entende isso e aí em seguida vem o preço. Então, primeiro você entrega esse valor. Só que você, profissional, precisa enxergar o seu valor também, né? Então, tudo que você investiu, tudo que você estudou, tudo que você sabe, toda a sua dedicação, tudo que tá ali por trás dos bastidores para com que você tenha ali aquele momento de entrega, tá? Então, não pensem que vocês vão perder os pacientes. Comecem a pensar, eu vou atrair pacientes que valorizam o meu trabalho. E é uma das coisas que eu amo muito a nutrição esportiva. Porque o praticante de atividade física, ele já vem com essa mentalidade. Às vezes eu não preciso nem mostrar, ele já entende. Então, é muito comum ter um paciente, eu faço isso, eu queria saber a tua opinião, qual é o melhor caminho aqui pra eu seguir nesse momento e tal. Então, ele já vem com essa mentalidade do que a estratégia do que eu vou pensar depois que eu analisei tudo pra ele é o mais importante, é o que ele quer. Então, é um paciente que já entende o teu valor. E essa percepção, ela vem do esporte, ela vem do treino, ele sente ali que a dieta não tá adequada, ele sente que tá faltando, ele sente que ele poderia ter evoluído, os colegas que treinam junto, eles já tem todo um diferencial, ele sente ali quando ele tá fazendo um intratreino, ele não tá fazendo, tá todo mundo fazendo, então ele, eu preciso e eu não tô fazendo, se o meu amigo tá fazendo, eu não tô fazendo, enfim. Então, muitas vezes ele já vem buscando essas orientações. Então, isso é o valor. E o bacana da nutrição esportiva é que a gente tem um leque de valores, né, digamos assim, para com que a gente possa entregar e que isso faz com que a gente cobre um preço justo. Então, só uma reflexão para a gente já ir fechando. Avalie na sua cidade, né? Acredito que eu esteja falando aí com pessoas de diversos lugares do país. Avalie o ticket o valor, preço, né, de consulta dos profissionais que estão atuando. Pega aí os profissionais que você entende que são referências na sua cidade. Você vai perceber que sempre os nutricionistas esportivos eles estão lá no topo, porque eles têm essa expertise a mais. E isso pode ser um diferencial para você, tá? É óbvio que quanto mais especialista no assunto, o profissional vai cobrar mais. Isso é ótimo e é o caminho que todo mundo precisa seguir. E achem isso muito bom, porque a nutrição, ela cresce junta como um todo. Então, isso é muito importante. Mas o bacana é que dentro da nutrição esportiva, a gente tem também essa possibilidade, tá? Então, assim, queria dizer que entendo demais que você tenha essa sensação, porque eu já tive. Eu lembro que há muitos anos atrás a minha sócia queria muito subir o preço e a gente, naquela época, a gente tinha esses valores ajustados iguais. E eu ficava super insegura com todos esses pensamentos. Meu Deus, vou perder meus pacientes. Eu tinha vergonha de dizer para os pacientes que eu ia aumentar. E hoje não. Hoje eu percebo que é a forma de eu ser mais valorizada, mais reconhecida, de entregar mais, de trazer diferenciais. Então, de estar se atualizando, a gente está se atualizando o tempo todo, tá todo tempo em congresso, em evento científico, enfim, né? Buscando aí conhecimento e se atualizando e trazendo novas coisas para o consultório e tudo isso é valor. Mas o valor mais importante que você entrega é o resultado. É o resultado. Porque é o que o paciente está buscando. Então, a experiência importa, essa sensação de ele estar aqui, de ser ouvido, de detalhes, de personalizar, tudo isso conta. Mas só que o valor mais importante, com que faz com que realmente ele pague, é quando a gente orienta ali em cima do resultado. Então, sempre, gente, para você, para o paciente, antes de falar preço, procure saber qual é o valor. E aí você já vai ter sua conduta ali na consulta, toda a sua conversa direcionada para aquele valor. Porque aquilo, a pessoa tá ali disposta a ouvir sobre aquilo, tá? Então, vamos lá. Resumão pra gente encerrar. Pensa aí na tua consulta, no teu dia a dia.
O que é que você pode fazer para a pessoa ter essa percepção melhor? Qual é o algo a mais que você pode entregar na sua consulta? O que é que você percebe que no seu paciente, por exemplo, ele já vem buscando, ou das suas experiências com outros pacientes, o que é que você sentiu que foi o que impactou, que fidelizou eles, e comece a investir mais nisso, e comece a trabalhar aí um pouquinho a cabeça para isso, e mais uma vez, deixe muito claro para o paciente esse valor, né, que você dá, e entenda o que é o valor ali que ele tá buscando, tá? Então, galera, era isso, né? Eu espero que vocês tenham conseguido finalizar aqui essa nossa conversa entendendo que preço é muito diferente de valor, que é o ponto mais importante, que vocês criem a habilidade de cada vez mais entender o que é que o paciente está ali buscando, que é o que seria o valor para ele, tá? Para que vocês possam entregar isso. E olha só, essa semana inteira, gente, é uma semana de muito conteúdo. É o que a gente chama de semana de aquecimento para o evento que é a Jornada da Nutrição Esportiva, que já vai começar dia 18, tá em cima, e eu tô a todo vapor. Imagina que eu terminei de atender agora, e aí eu já começo aqui a trabalhar pro desenrola, e a gente dá uma esticada até mais tarde. Então, quero muito a presença de vocês na Jornada de Nutrição Esportiva, onde eu vou te mostrar o caminho para você ir do diploma aos 10 mil de faturamento com nutrição esportiva e todo o mercado que a nutrição esportiva pode alcançar. Então, eu até brinco, né? Se você entrar no Uber e disser que é nutricionista, eu tenho certeza que ele vai te perguntar que suplemento tomar. Então, vocês têm aí um leque de possibilidades de pacientes, de nichos que vocês podem atuar, que vão fazer com que vocês sejam mais reconhecidos, mais valorizados e que vocês possam receber um valor justo que vocês buscam na carreira de vocês, tá? Pra quem não tá inscrito, se inscreva na Jornada de Nutrição Esportiva, tá? No link da bio. E aí a gente vai conversar sobre muitas estratégias, gente. E pra quem já tá inscrito, tem conteúdo exclusivo. Nem tudo tá aqui no Instagram, claro. Então a cereja do bolo, ela tá lá nos grupos, onde vocês vão ter acesso a essas informações. E a gente vai estar falando sempre de prática, do que a faculdade não mostra, do que ninguém te ensina. Então eu vou estar de mãos dadas juntos com vocês para transformar e revolucionar a carreira de vocês, tá bom? Pois super boa noite. Descansem e até amanhã. Eu quero todo mundo nas lives essa semana inteira, viu? Tchau, tchau.